Apocalipse, capítulo 14. Vamos ler até o versículo 13. Eu convido você, em reverência à palavra de Deus, nesse momento de culto precioso, a ficar de pé para a leitura das Santas Escrituras. Olhei, e eis o Cordeiro, em pé, sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os que foram comprados da terra. São esses os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira, na sua boca não tem mácula. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e a fonte das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso nenhum. Não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Esta é a palavra do Senhor que vamos meditar hoje. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e abençoe o nosso coração, para que a meditação do nosso coração seja agradável ao Senhor. Pode se assentar, por favor. Queridos irmãos e irmãs,
O livro do Apocalipse não é um livro fechado, é um livro aberto. E o livro do Apocalipse, ele promete felicidade para quem lê. É o único livro da Bíblia que diz: bem-aventurados os que leem as palavras dessa profecia. E ele fala sobre um livro, o livro de Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo. Fala sobre um livro, o livro da vida, o livro da história das nossas vidas, que, louvado seja Deus, na visão de João, também não está fechado. Aliás, num primeiro momento, nos capítulos 4 e 5, João vê esse livro selado com 7 selos, na mão daquele que estava sentado no trono, cercado da elite dos anjos, de uma multidão celestial, guardando esse livro tão precioso, que é o livro da história das nossas vidas. E ninguém podia abrir o livro, porque ele estava selado com 7 selos. Imagina que terrível é para alguém não saber como é a história da sua vida, o livro da sua vida. Por isso o João, quando viu essa cena, chorou muito. Caiu chorando, porque ninguém podia abrir o livro. Mas veio um como cordeiro, o leão da tribo de Davi, tomou o livro daquele que estava sentado no trono e abriu o livro. Começou a abrir, e aí tem a história em Apocalipse, da abertura de cada um desses selos. E os selos vão sendo abertos, e a história dos nossos tempos, que são chamados últimos tempos, os tempos entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, começa a ser contado. E ali a gente começa, à medida que os selos vão sendo abertos, a partir do capítulo 6, a gente vai vendo como são as coisas, né? A gente vai tendo explicações sobre muita coisa nessa vida. E sobre muito do que acontece nos nossos dias. Mas chega a hora do 7º selo, e no 7º selo começam-se a tocar as 7 trombetas. E agora, nesse momento aqui, no capítulo 14, nós já estamos na última trombeta, na trombeta em que Satanás é julgado e derrotado. O dragão não venceu, o cordeiro venceu. E agora, no meio desse momento, na última trombeta, João vê o céu. E eu queria falar hoje sobre o céu. Nós somos cidadãos do céu. Nós fomos resgatados por Cristo Jesus para viver aqui na terra o Evangelho pleno, na perspectiva do Evangelho celestial, da vida celestial. Nós vivemos aqui conectados com o que acontece lá. Tudo o que acontece aqui tem uma conexão direta com o que acontece no trono do universo, que não está vazio. Tem alguém sentado no trono. Alguém que dirige a minha, a sua vida, a vida do seu filho, dirige o seu casamento, dirige a empresa que você trabalha, sabe inclusive o seu futuro. Porque, como eu disse, o livro da história das nossas vidas não está fechado. Ele está aberto. E Deus sabe de todas as coisas. Mas eu queria olhar para o céu com você hoje. Porque é bem verdade que o Evangelho, conforme é pregado nos dias recentes, vamos chamar de recente, nesse início de século, é um evangelho muito cravado na terra, né? Ele está muito ligado ao que está diante dos nossos olhos. Mas nós não nos miramos com aquilo que está diante dos nossos olhos. Nós nos miramos com aquilo que é eterno. Tudo aquilo que está diante dos nossos olhos está fadado a terminar. Mas o que não podemos ver, o que é celestial, as coisas invisíveis, essas também guiam as nossas vidas, porque elas são eternas, não são temporais e terrenas.
Então eu queria, junto com você, olhar para esse texto e ver, e eu quero ter o grande privilégio hoje de poder falar aqui para crianças a partir de 9 anos, e te mostrar um pouquinho de como é o céu. Porque se você que tem 9 anos e está olhando aqui para mim agora, ó, se você entender e imaginar como é o céu, como está aqui na Bíblia, eu vou ficar muito feliz, porque aí todo mundo vai ter entendido. O que o João viu no céu? Como é o céu que João viu? Na visão revelada por Jesus Cristo. A gente vê uma imagem dúbia ou dupla, inicialmente dando um sobrevoo sobre o texto que nós lemos. O céu com uma imagem extremamente bela, maravilhosa, mas também, ao mesmo tempo, terrível e assustador. O que há no céu? O texto nos diz que no céu há o Cordeiro, o Filho de Deus, o Cristo que adoramos, e Ele está de pé. Versículo 1 nos diz que o Cordeiro está de pé no Monte Sião. No céu, Jesus está e não está inativo. Mas no céu há também os remidos. João viu a igreja de Cristo. João viu a totalidade dos eleitos. João viu a totalidade dos salvos, que é representado simbolicamente por esse número emblemático, utilizado às vezes de forma equivocada, mas o que ele significa, os 144 mil, não é nada mais, nada menos do que a totalidade dos salvos. E há como a gente saber quem é salvo, é só a gente saber se tem o nome de Deus e se tem o nome do Cordeiro. Está aqui, o versículo 1 diz, tendo na fronte escrito o nome do Cordeiro e o nome de seu Pai. Quando nós associamos o nosso nome ao nome de Jesus, quando somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando dedicamos a nossa fé que chegou ao nosso coração pela graça de Deus ao Senhor e proclamamos o nome de Jesus como nosso Salvador, nós cravamos na testa o nome de Jesus e o nome do Pai. E João viu a gente lá. Eu fico muito feliz quando eu leio esse texto, porque nós estávamos lá, na visão de João. João viu Jesus e os remidos. Mas no céu também tem louvor. A gente cantou aqui. A gente cantou hinos, cantamos cânticos. E João viu o louvor do céu como um louvor de muitas águas, como som de grande trovão, versículo 2. Uma voz que era como de arpistas quando tangem a sua harpa. E eles cantavam como a gente cantou hoje aqui, que não sabia letra, né? Um novo cântico. Só que esse não dava para achar na internet, a letra. Só sabia a letra quem era do povo de Deus. Ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. O louvor no céu é um louvor perfeito, pleno, de todos aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus e estão louvando ao Senhor, como o som de muitas águas e de trovões. Que bênção, meus irmãos, saber que no céu haverá louvor, saber que no céu haverá coral, haverá louvor do qual a gente não se cansa. Mas, a partir do versículo 6, a gente vê que no céu tem também o Evangelho. O Evangelho é pregado no céu. O Evangelho
que Deus enviou do céu para a terra, que alcançou o seu e o meu coração, para nos tornarmos esses comprados pelo sangue do Cordeiro, ele é pregado pelos anjos. Olha que maravilha! Versículos 6 e 7, um anjo que estava voando no meio do céu, tinha um evangelho eterno para pregar a nós. Mas não apenas nós, aqui na cidade de Goiânia. Nós, seres humanos, vindos de todas as nações, todas as tribos, língua e povo. E esse evangelho tem um conteúdo. Eu queria que você lesse comigo o conteúdo desse evangelho. Vamos juntos, versículo 7. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Vamos mais uma vez? Esse é o evangelho que é pregado nos céus e que nós também pregamos aqui. É a mensagem de salvação. Ela diz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e a fonte das águas. Esse é o evangelho que é pregado no céu. Então, no céu está Jesus, no céu estão os remidos do Senhor, comprados, vindos de toda língua, tribo, povos, raças e nações. E no evangelho, e no céu há o evangelho pregado pelos anjos a todos nós aqui na terra. E no céu também há juízo de Deus. A segunda voz e a terceira voz nos falam do juízo que há no céu, e um juízo severo de Deus contra o mal. Versículos de 8 a 12 vão nos mostrar sobre esse juízo, e nós vamos falar sobre ele. E por último, além do juízo, há também esperança no céu. Então, eu quero pensar com os irmãos aqui no versículo 13, nos fala sobre essa esperança. Quando na quarta voz o anjo diz: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Queridos irmãos e irmãs, nós vemos esses elementos do céu como algo extremamente marcante para nós que vivemos um evangelho hoje, como disse, no século 21, tão marcado no hoje, no aqui e no agora. Precisamos olhar para alguns elementos do texto, imaginando como é o céu, como é a visão que Jesus quis que nós, que fôssemos leitores da revelação escrita por João, que nós entendêssemos para que isso também pudesse ser aplicado aos nossos corações. Primeiramente, olhemos para esses remidos. E vamos ver que esses remidos, como eu disse antes, eles são a totalidade dos eleitos, mas eles têm algumas características aqui, após o versículo 3, que fala sobre o tal cântico que eles cantavam. Diz que esses remidos são os que não se macularam com mulheres, porque são castos, são eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá, são os que foram remidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro, e não achou-se mentira na sua boca e nem mácula.
De repente, você pode olhar aqui para o texto, como eu já olhei muitas vezes, e falar assim, será? Será que eu vou estar lá? Eu me encaixo aqui? Veja que essa visão do céu é uma visão assustadora. Essas características dos eleitos, elas têm pelo menos duas implicações para nós do ponto de vista teológico. No que diz respeito à doutrina da justificação, ela nos mostra que o poder que há no sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E que o Senhor lança nas profundidades do mar os nossos pecados, quando somos lavados pelo sangue de Jesus. E de fato, se passamos aqui pela terra, maculados pelo pecado original e pelos efeitos do pecado, quando João vê o povo de Deus na glória, ele os vê, assim como o Senhor nos vê, quando somos lavados pelo sangue de Jesus. Nós somos perdoados pelo sangue de Jesus. E nós nos tornamos alvos, mais alvos do que a neve. Todo pecado deixa de surtir efeito. O sangue de Jesus nos purifica totalmente. Por isso, João vê que aqueles que estavam no céu, eles eram esses, que agora são como castos, são aqueles que não medem esforços para seguir o Cordeiro. Se Jesus manda ele ir para lá, ele vai. Se manda retroceder, ele retrocede. Se o Cordeiro mandou ele avançar, ele não fica parado, ele avança. Se manda ele se calar, ele se cala. Se manda ele falar, ele fala. Porque segue o Cordeiro por onde quer que vá. São primícias para Deus. Cada um daqueles que foram remidos pelo sangue de Jesus tornam-se os melhores, as primícias para Deus. Não se acha mentira em sua boca, nem mácula. Queridos irmãos, a justiça de Deus sobre nós, ou é plena, ou Deus não nos aceitaria, porque Ele é santo, e Ele não aceita o pecado. Então nós precisamos olhar para esse texto com temor e tremor, e saber que uma vez lavados pelo sangue de Jesus, Deus nos vê como vê a seu Filho. E isso é motivo de darmos glórias ao Senhor. Mas há uma outra implicação teológica para isso, é a implicação na santificação. Porque se eu fui lavado no sangue de Jesus, eu preciso olhar para a minha vida e viver de forma que Deus se agrade de mim. E saber que esse é o destino eterno para o qual eu estou destinado. Eu estou destinado à pureza. Eu estou destinado ao bem. Eu estou destinado à obediência. Eu estou destinado a ser primícia para Deus. Eu estou destinado a viver sem mácula. Então eu olho para esse texto e vejo o privilégio que é pertencer à totalidade dos eleitos. E eu falo, Senhor, me dá a santidade que agrada ao Senhor. O céu tem, em segundo lugar, o Evangelho. E esse Evangelho que está sendo pregado no céu é o Evangelho da Igreja de Cristo. Meus irmãos, se estamos aqui, é porque fomos alcançados pelo Evangelho. Quando nós, aqui adolescentes, aqui na frente, nos envolvemos com a UPA, e vamos fazer um trabalho de pregação, um trabalho de evangelização, nós estamos imediatamente nos conectando com os anjos, que também pregam o Evangelho. O Evangelho que nós pregamos aqui, quando fazemos o evangelismo, quando viemos ao culto
para tornar esse culto um espaço onde as pessoas ouçam a verdade do Evangelho. Quando nós evangelizamos pessoalmente a um amigo, nós estamos fazendo aquilo que também é feito no céu. E veja como é simples pregar o Evangelho. Basta você seguir esse roteiro. E nem precisa pagar royalties para evangelismo explosivo, lá da América do Norte. Não precisa se cadastrar em nenhum site. Basta você olhar aqui, o versículo 7, que você vira um evangelista de mão cheia. Ou de boca cheia, talvez. É só você começar a dizer como os anjos dizem. Temam a Deus. Que tal hoje você começar a temer ao Senhor? O temor do Senhor é aquilo que nós precisamos para nos apresentar diante de Deus. A gente não pode falar com Deus como quem fala com um amigo. A gente não pode, do nada, estar diante daquele que é o Criador, que é o Todo-Poderoso, que quando fala tem voz de trovão. A gente não se porta assim diante do Todo-Poderoso. Uma figura maravilhosa sobre o temor de Deus é contada por C.S. Lewis nas Crônicas de Nárnia. Quando a irmãzinha lá encontra o leão e vem chamar o irmão, acho que o Edmundo, se não me engano. E ela já tinha encontrado o leão. E aí, quando ele vem, que ele vê o leão, ele volta para trás. E ela fala, pode vir. Ele, não vou. Por que não? Porque ele é terrível. Aí ela diz, é verdade, ele é terrível, mas ele é bom. Pode vir. Pregar o Evangelho, queridos irmãos e irmãs, é levar as pessoas a essa mensagem. Temam ao Senhor. Não vivam como se Deus não existisse. Não viva a sua vida como se a sua vida dependesse apenas de você, dependesse apenas dos seus acertos. Viva como alguém que sabe não apenas da existência de Deus, mas da ação de Deus. Dura e terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Temam a Deus. Mas há uma segunda mensagem no Evangelho, dê glória a Deus, como nós vimos hoje pela manhã. Você dá glória a Deus na sua vida? Você vive para a glória de Deus? Eu tenho vivido de forma que Deus se agrade de mim? Vamos levar as pessoas a dar glória a Deus. A gente faz isso, se a gente vai para uma praça, hoje em dia não dá mais para a gente fazer isso tão como a gente fazia antes, né? Mas a gente pode ir para um velório e cantar hinos respeitosos que deem glória a Deus e consolem as pessoas. A gente pode ir para um hospital e cantar louvores ao Senhor, que dê glória a Deus e console aqueles que estão com medo da morte. A gente pode ir para lugares distantes, com os instrumentos que temos, com as vozes que temos, com o coração flamejante de amor pelo Senhor e cantar de forma que as pessoas deem glória a Deus. Eu gosto muito de coral e num tempo de capelania em Campinas, nós fazíamos um Natal, um grande coral de Natal, um grito de paz, onde a gente chamou todas as igrejas num primeiro ano. Subimos nas sacadas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em Campinas, segundo e terceiro andar, e cantamos para a rua inteira. Uma avenida que nunca tinha sido fechada ao trânsito, foi fechada, e no decorrer dos anos, alguns poucos milhares de pessoas vinham assistir ao coral de Natal. E um certo ano nós chegamos a chamar coros não religiosos para cantar conosco. Então íamos lá no Rotary, íamos nas
associações de idosos, etc., e chamávamos os coristas. E aí, esse ano, o coral teve mais ou menos 300 vozes. E, no final de uma dessas apresentações, uma senhora foi dar uma entrevista na rede local de TV, e ela dizia assim: eu nunca participei de um coral como esse. Parece que eu estava no meio de anjos, enquanto eu cantava o que eu cantava aqui. A gente só cantava hinos cristãos com a mensagem genuína do Natal. Queridos, nós podemos ensinar pelo Evangelho as pessoas a darem glória a Deus. O Evangelho que é pregado é também o Evangelho do juízo. Diz lá o anjo: temei a Deus, dai-lhe glória, porque é chegada a hora do juízo. A mensagem do Evangelho não é apenas a mensagem da salvação, mas ela também não permite que as pessoas rebeldes ao Senhor permaneçam como estão. Elas são lembradas do juízo de Deus, que é falado aqui nas outras vozes dos anjos. E há um último elemento aqui na pregação do Evangelho, queridos irmãos e irmãs, que nos mostra um elemento importantíssimo para os dias de hoje. Diz a mensagem pregada pelos anjos: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e a fonte das águas. Você prega o Evangelho, ensinando e levando as pessoas a reconhecerem Deus como Criador do universo. Deus é o Criador, e porque Ele é o Criador, Ele deve ser adorado. Os anjos nos ensinam isso. O Evangelho que é pregado no céu, que nós devemos pregar aqui, é aquele que diz que não apenas Deus existe, mas que Ele criou os céus, a terra, o mar, a fonte das águas, e por isso Ele deve ser adorado. É como se nós, sem que a pessoa saiba, estivéssemos lendo para ela Romanos capítulo 1. É como se nós estivéssemos ensinando que somente por eles olharem o mar, eles deveriam adorar ao Senhor. Somente por olhar as árvores, a criação, eles deveriam adorar ao Senhor. Somente por eles pensarem, como pensou um certo cientista no século XVII, Isaac Newton, durante um período de isolamento social, quando a Universidade de Oxford foi fechada por 2 anos, igual há pouco tempo aconteceu conosco. Ele viaja para o interior da Inglaterra e começa a desenvolver o que mais tarde veio a ser chamado de teoria da gravidade, em que há uma força no centro do planeta que mantém as coisas sobre a face da Terra, inclusive as águas. Por isso que você olha as águas e elas estão ali organizadas. E aí a gente olha para essas leis e muitas vezes a gente não questiona de onde vêm essas leis. E os anjos estão dizendo para nós: preguem o Evangelho, ensinem as pessoas a adorar aquele que fez o céu, fez a terra, fez os mares e a fonte das águas, que quando o seu bisavô era criança como você, ele se banhava lá no ribeirão, e aquela fonte que alimentava aquele ribeirão está correndo até hoje, ela não parou. E há um Deus que faz a fonte das águas, que deve ser adorado. E por que seres humanos não adoram ao Deus Criador? Eles são culpados e estão debaixo do juízo de Deus. E essa é, já caminhando avante aqui no sermão, esse é o conteúdo da segunda e da terceira voz. E eu quero dizer para você que, sobre o juízo que o João viu no céu, nós temos
um consolo do Senhor para as nossas vidas. Veja os versículos 8, ele fala de uma parte do juízo, dizendo que caiu a Babilônia. Há dois juízos. O primeiro juízo é contra a Babilônia e o terceiro juízo contra os adoradores da besta. No primeiro juízo, há aqui o ensinamento de que o mal representado pela Babilônia terá o juízo de Deus. Deus tem o controle sobre o mal. Se nós olharmos, nós vamos ver nos profetas, Isaías, capítulo 21, dizendo que a Babilônia caiu com as suas imagens. Jeremias, capítulo 51, versículo 8, dizendo, repentinamente a Babilônia caiu. E João está vendo isso. No céu ele vê um anjo dizendo, caiu a Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Talvez nós olhemos hoje para o mundo, queridos, e a gente possa pensar como alguns que não tem mais jeito, que as coisas estão fadadas a serem como são, a gente só precisa abaixar a cabeça para as tragédias que ocorrem por causa do pecado e que as coisas vão ser assim, a gente olha para o nosso quadrado e a gente busca a Deus por nós, mas o mundo não tem jeito. João viu que o mal tem um limite, e nós sabemos isso. Todo o mal é ainda controlado pelo Senhor. O limite do mal é dado pelo Senhor. A chave da moralidade do mundo não está nas mãos do inimigo das nossas almas. Ela está nas mãos do Senhor. Lutero dizia na Reforma que Satanás é como um cachorro que tem a sua coleira nas mãos de Deus. E nessa visão do céu, João vê que a Babilônia caiu. Portanto, nós podemos ser consolados com essa visão do céu, sabendo que o mal tem um limite. Se você sofre algum tipo de opressão, algum tipo de resultado de qualquer tipo de perversidade, de negligência, ou de resultados de pessoas que vivem em revolta com Deus, que vivem como se Deus não existisse, às vezes gestores públicos, que nós, como reformados, sabemos, são escolhidos por Deus para o bem do povo, usam os recursos para si próprios, como se Deus não existisse. Isso tem um limite, e João viu esse limite, e o limite do mal é dado pelo Senhor. No juízo de Deus, o mal tem um remédio, e o remédio de Deus para o mal é o juízo. O segundo aspecto do juízo, na terceira voz, tem a ver com os adoradores da besta. E aí nós podemos pensar, e eu penso muito nisso, eu sou convertido ao Senhor Jesus no ano de 1982. Eu tinha 12 anos. E naquela época, pregar o Evangelho, viver na igreja, era olhar para o céu. A gente não cantava como a gente canta hoje, tantas músicas para nos dar conforto hoje. A gente cantava, lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, né? Eu não vou continuar aqui para poupar os irmãos de maiores problemas. Mas a ênfase era na glória. A ênfase do Evangelho hoje é a vida presente, é a bênção de Deus, de que o Evangelho tem que servir para mim agora. Antes, a ênfase era o céu, a glória, ou o juízo. Estádios lotavam, e as pessoas falavam sobre o inferno, e muitos se convertiam, com medo do juízo eterno.
nós pensávamos na salvação para a eternidade. Hoje, talvez a gente pense muito na salvação para o aqui e agora. Mas a terceira voz do anjo nos mostra que o juízo eterno, para aqueles que ao invés de adorarem ao Senhor, adoram a estrutura desse mundo, um mundo naturalmente contrário à vontade de Deus, é uma situação terrível, é a condenação eterna, onde não há sequer descanso. Versículo 11 nos diz que há tormento sem descanso e eterno. Por último, queridos irmãos e irmãs, João vê também no céu a esperança para vivermos aqui e para vivermos com o Senhor eternamente. Veja que ele diz pelo anjo, que ele ouve o anjo dizendo: bem-aventurados os mortos. Puxa vida, o pastor veio lá de São Paulo, veio aqui para Goiânia, numa igreja tão bacana, tão relevante, cheia de gente, para falar isso. Bem-aventurados os mortos. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Por que você precisa saber disso? Por que, como eu falei, as crianças aqui de 9 anos precisam saber disso? O que isso faz de diferença para nós? Por que são felizes aqueles que morrem no Senhor? Pelo menos por 2 motivos o texto nos diz. Primeiro, porque a morte em Deus é descanso da fadiga. E essa fadiga não necessariamente é uma fadiga ruim, pelo contrário. A gente se empenha, né? Lembra que os que estão salvos, eles seguem o Cordeiro para onde quer que vão. E a gente tem aqui, nessa igreja, em muitas outras igrejas, pessoas que deram a sua vida inteira para o serviço do Cordeiro. Desde criancinha. Tocando o órgão, ensinando as crianças, servindo ao Senhor nos acampamentos, amando a igreja de Jesus, se colocando no serviço do Senhor, fazendo a obra de Deus, com alegria, e Deus nos dá o descanso. Mas Deus cuida de cada um de nós ao seu modo, segundo a sua soberania. E às vezes a lida é pesada, é difícil. É difícil a gente enfrentar uma doença que nos leva, junto de nós, os nossos queridos, a sofrer por anos e anos. E a gente pergunta para o Senhor: Senhor, por que tanto sofrimento? A gente não consegue orar, né, aquilo que o nosso coração deseja. A gente pede: Senhor, faça a tua vontade. Queridos, mais impressionante, mais maravilhoso do que viver com Jesus é morrer com Jesus. É saber que quando fechamos os nossos olhos aqui na terra, nós o abrimos para a eternidade, para viver para sempre com o Senhor. Não há esperança verdadeira se nós não soubermos o que vai ser de nós quando os nossos olhos fecharem aqui. E esse é o primeiro motivo pelo qual João vê o anjo dizendo que são bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor, porque eles têm descanso das suas fadigas. Mas há um outro motivo. Ele diz que os mortos que morrem no Senhor, eles vão para o céu, e as suas obras o acompanham. As nossas obras, tão preciosas para a história dessa igreja, para a história das nossas vidas, para o Senhor que nos deu dons, para que não o enterrássemos, para que não fôssemos negligentes com aquilo que recebemos do Senhor. Cada uma dessas obras, elas não nos levam para o céu, mas elas vão nos acompanhar quando formos para o céu.
E aí nós estamos no ensino do galardão, né? E há um ensino do galardão extraordinário, que isso para mim assim é tocante, atribuído a Santo Agostinho. Ele diz que no céu não haverá inveja, que todos estarão plenos da glória de Deus. Porém, uns com mais, outros com menos. Todos estarão plenos. Mas aquilo que dedicamos ao Senhor, aquilo que oferecemos ao Senhor, e Deus conhece o nosso coração. Nós vimos hoje isso aqui pela manhã. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Tudo aquilo que oferecemos ao Senhor ao longo da nossa vida, vai junto conosco para a glória. Diz aqui o texto, eles são bem-aventurados porque as suas obras o acompanham. Queridos, eu quero terminar, eu acho que eu ganhei um ponto pela manhã, porque eu terminei no horário. E agora eu vejo que eu já perdi esses pontos todos. Agora, pela noite. Deus tenha misericórdia de nós, mas eu preciso te falar algumas coisas aqui nesse final. Então, fique comigo mais alguns minutos e eu termino com essa visão do céu. Eu espero que você tenha tido uma visão do céu aqui. Mas como nós podemos aplicar isso para a Igreja Presbiteriana de Goiânia, para você que veio hoje aqui, para você que está nos ouvindo e assistindo pela internet? Senhor, por que o Senhor está falando isso comigo hoje? Qual é a tua vontade para a minha vida hoje? Eu quero te fazer algumas perguntas. Essa mensagem do céu te dá conforto ou te dá medo? Qual é a sua posição em relação ao céu? O que você tem a dizer sobre essa visão, que é uma revelação de Jesus Cristo ao seu servo João, preso por causa da perseguição do Evangelho na ilha de Patmos? E ele quis que João escrevesse, para que você hoje, século 21, lesse ou ouvisse essa mensagem, dizendo que o céu, ele é uma mensagem de regozijo, de prêmio, de alegria, mas também é uma mensagem de tormento e de condenação. Em que lugar você está? Eu preciso dizer mais uma coisa, eu preciso dizer para a igreja. Vamos reavivar hoje o desejo e a determinação em pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Se comprometa hoje com a pregação do Evangelho. Se comprometa hoje com a missão dessa igreja. Se comprometa hoje a dar voz aos anjos que estão pregando lá do céu para nós, para que a gente pregue aqui. Por que, pastor, que eu devo me envolver com isso? Porque já é chegado o juízo de Deus. Nós estamos no tempo do juízo de Deus. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Já fazem 2000 anos. Mas esse é o tempo do juízo de Deus. São os últimos dias. Está na hora da gente acordar, da gente saber que a gente recebeu a salvação, para a gente levar essa salvação, para a gente pregar esse Evangelho. O juízo de Deus está posto. Nós temos visto isso nos nossos dias. Precisamos pregar o Evangelho para as pessoas que amamos. Elas precisam ouvir o Evangelho. Elas precisam ouvir que Deus é amor e que Deus é justiça. Que o pecado que elas cometem é contra o Senhor. E esse pecado foi lavado pelo sangue de Jesus, que já foi derramado. Elas precisam saber disso. Nós precisamos pregar o Evangelho. Deus nos chamou para isso. O que está faltando? Para você levantar hoje. Quem sabe Deus te chamou para missões, para você ir. Quem sabe Deus está falando para você parar com outras atividades e se envolver com o Evangelho.
As pessoas precisam do Evangelho. Nós precisamos levar essa mensagem, queridos irmãos e irmãs. A gente vê essas duas cenas no céu: louvor de muitas águas ou sofrimento de fogo e enxofre. A gente não pode viver um sub-evangelho, porque a pregação do Evangelho de Jesus Cristo, essa que nos alcançou, que nos salvou, que nos faz servir ao Senhor com alegria, de uma forma tão pujante, tão impressionante, como Deus tem dado o privilégio a muitos irmãos e irmãs aqui nessa igreja. Nós precisamos viver o Evangelho na integridade. Devido a tantas facilidades, tudo é motivo para a gente dizer não para Deus. Tudo é motivo para a gente dizer não para a igreja. Ah, não, pastor, hoje eu não posso. Vai chegar agora o fim do ano. Ah, pastor, esse ano não dá para mim. Ah, não, Vamos nos envolver, queridos. Porque nós somos cidadãos cuidados e guardados por Deus, é verdade. Jesus é nosso Salvador, nosso Redentor. Nós temos paz no coração, mas também nós somos chamados para a eternidade. E precisamos nos envolver com essa mensagem. Viver o Evangelho pleno é viver o Evangelho da graça, do louvor de muitas águas, mas também do Evangelho que coloca as pessoas diante de Deus com temor e levam elas a dar glória a Deus, a adorar ao Criador. Que Deus nos abençoe, nos dê graça, nos dê ânimo, nos dê força para seguirmos firmes, adorando ao Senhor e levando o Evangelho da salvação para todo aquele que o Senhor ainda quer salvar. Vamos ficar de pé? Vamos orar?